Olá, amigos ligados aqui no programa Astrologia e Carreira. Esse programa, o Astrologia e Carreira, tem por objetivo auxiliar você a se desenvolver e encontrar-se com a realização profissional. Eu sou Maurício Bernes, astrólogo há mais de 30 anos, utilizando a astrologia para auxiliar as pessoas no desenvolvimento da carreira e no encontro da sua realização profissional. O programa de hoje tem um tema bem interessante e importante, que é a relação entre a formação e a carreira. Será que a minha formação determina a minha carreira? Como é que é a minha carreira profissional em relação à minha formação? O que é formação? O que é carreira? Tudo isso você vai saber nesse programa aqui. Então continue comigo para ter uma melhor clareza em relação à sua formação e o uso dela na sua carreira. Normalmente, as pessoas confundem formação com carreira. Eu vou explicar por quê. Porque a formação é considerada, no lugar comum, apenas como o curso que a pessoa fez. Então veja, por exemplo, você é formado em quê? Eu sou formado, então, em engenharia. Então, eu sou um engenheiro. Então, essa é a formação acadêmica. Existe uma formação técnica também. Enfim, a formação escolar. Então, a escolaridade ou a formação escolar é um dos atributos da formação. A formação em si tem uma amplitude muito maior, que é o seguinte, eu vou ler aqui no livro que eu escrevi, que se chama Astrologia Vocacional, é esse aqui. Então, formação é o conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo da vida, por via sistemática escolar e pela experiência do próprio viver. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que você, todos nós, a gente se forma, ou seja, a gente desenvolve uma forma de pensamento que nós vamos vamos dizer assim, enquadrar ao longo da vida. Então, essa é a formação, a educação que nós recebemos em casa, a educação familiar, a cultura familiar, todas as experiências vividas vão formando uma maneira de pensar. E quando a pessoa vai para uma determinada escola, e segue aquela escola, ela vai formando um jeito de pensar dentro da escola. Hoje em dia as escolas são mais uniformizadas, vamos dizer assim, o ensino fundamental, o ensino médio, então há uma tendência a uma formação de que todos vão pensar mais ou menos igual. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque existe a individualidade, existe a característica pessoal, existe o histórico familiar, existe um contexto socioeconômico, cultural que cada um vive. Mas tudo isso compõe a formação. Agora, quando a pessoa ingressa numa faculdade, aí ela desenvolve efetivamente uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar é que vai acompanhar a pessoa pelo restante da vida. Vou dizer assim, né? A pessoa se forma em engenharia. Então ela tem um jeito engenheiro de pensar. É muito característico isso, principalmente profissões assim, as mais fáceis de se compreender, né? O pensamento mais lógico, mais matemático, mais concreto do engenheiro. Né? Já um pensamento mais de argumentação, de visão de lados e tal, você encontra no advogado, por exemplo. Né? Então, cada formação acadêmica vai gerar uma maneira de pensar. Então, se a pessoa se forma numa determinada área, ela vai ter aquele jeito de conduzir o seu pensamento, aquele jeito de tomar decisões até, considerando parâmetros de formação de pensamento, de estrutura mental. E aí, se ela faz uma outra formação depois, ela vai então agregar àquela primeira formação mais um conteúdo de forma de pensar. Eu dou o exemplo do engenheiro que faz também depois psicologia, por exemplo.
O que vai acontecer? Quando ele exercer a psicologia, será diferente do outro que só fez o curso de psicologia. E se ele exercer engenharia, da mesma maneira, vai ter diferenças em relação ao engenheiro que não fez psicologia. Por quê? Porque há um desenvolvimento de um ângulo de visão das coisas e de uma maneira de condução, tudo produzido na mente da pessoa. Então, a formação é isso. A gente vem se formando na vida e depois, conforme a gente vai trabalhando, também vem se formando. Vem se formando como? Eu dou um exemplo que eu tive. Eu me formei em engenharia química e fui trabalhar numa indústria farmacêutica e depois na indústria química. Essa indústria me deu uma maneira também de pensar, contribuiu para o desenvolvimento de uma maneira de pensar. Eu fui me formando e continuo me formando cada vez mais na medida em que eu vou exercendo o próprio ato de viver e conviver e me relacionar com as pessoas, com os assuntos e com os estudos que eu tenho. Então esse conjunto é que é importante. É importante a gente saber que tudo que a gente estuda, tudo que a gente vive, todas as experiências contribuem para a nossa formação. E o mais interessante é, o que eu vou explicar mais adiante, é como é que a gente pode se valer desse conjunto de formação para se desenvolver numa carreira positiva. Agora eu quero lembrar que eu sempre associo a astrologia com as coisas que eu estou falando aqui. Então, a formação da pessoa também vem dentro de um parâmetro que ela tem no mapa astrológico dela. Então, por exemplo, se você é de um determinado signo, a sua formação vai ter o colorido da expressão deste signo. Então, por exemplo, a pessoa é do signo de Leão, ela terá Mercúrio ou no signo anterior, que é Câncer, ou no signo de Leão, ou no signo de Virgem. Então, a sua estrutura de pensamento será de natureza leonina, porém com um viés, com uma característica conforme esse Mercúrio se encontrar no mapa astrológico dela. Então, isso é a formação. Eu dei o exemplo de Mercúrio porque é o planeta que rege o pensamento, a própria comunicação e a maneira da pessoa ter se habilitar com as coisas. Existe todo o conjunto do mapa, o ascendente, a lua, enfim, que vão sendo também descobertos pela pessoa e formatados de acordo com a experiência vivida. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah não, está ali no meu mapa, aquilo ali, pronto, então eu sou assim. Não é bem assim. Dentro de uma configuração astrológica, há uma gama de possibilidades. Essa gama de possibilidades é a nossa formação, que também é dito pelas pessoas, o livre-arbítrio que a gente tem. É uma realidade. A gente vem sendo formado, educado, e dentro da gama de possibilidades que o mapa me permite, eu vou, vamos dizer assim, escolher uma determinada característica que será, então, a expressão dessa minha formação. É como é que as coisas vão se consolidar na minha estrutura mental, na minha estrutura psíquica. Agora, carreira. O que é carreira? Eu vou também me valer aqui do meu livro, né, que é o Astrologia Vocacional. Já está em fase de revisão, tá? Porque aqui, quem quiser comprar, você vai encontrar em sebo, porque já esgotou essa edição, eu estou produzindo outra e em algum momento vou lançar. Então, carreira é o campo de ação, campo de ação quer dizer onde a coisa acontece, né? Onde o indivíduo irá aplicar seus conhecimentos e sua formação, não apenas de conteúdo técnico ou acadêmico, ou seja, formação escolar, né? Mas todo o conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida. Ou seja, a carreira é o caminho de vida, em outras palavras. Na astrologia é muito simples, o meio do céu do mapa é a carreira, que é o caminho de vida, que é o destino, é para onde a pessoa vai se direcionar, ou pelo menos deve se direcionar. Então, o que acontece? Né? Quando a gente fala em carreira,
nós estamos falando numa caminhada, no trilhar, no desenvolver de um desenvolvimento profissional, né? Então, a carreira, ela pode e deve levar a pessoa à realização profissional. E eu vou aproveitar e fazer aqui uma propaganda da Semana de Realização Profissional, que é a semana que vem agora, de 24 a 28 de abril, onde eu vou realizar essa semana, um módulo gratuito, 100% online, 100% gratuito. Na descrição aqui do vídeo você pode se inscrever. É Semana de Realização Profissional, onde eu vou dar exatamente dicas e trabalhos que vocês vão poder fazer para melhorar o seu desenvolvimento de carreira, para que a sua carreira se direcione no sentido da realização profissional. Então, participe. É de graça e é 100% online. Então, aproveite essa oportunidade. No link aqui, na descrição aqui do vídeo aqui embaixo, né? Tem um link. Então, a carreira é um assunto muito sério, porque é onde ela nos conduz, né? Se lá na frente, ou em algum momento da vida, a gente vai se sentir realizado profissionalmente, imagine que essa realização é um lugar que a gente vai encontrar. Então, a carreira é o caminho para chegar nesse lugar. E é muito importante que a gente tenha, assim, clareza entre a diferença que existe entre carreira e formação. Porque carreira é o caminho. Vamos dizer, a formação, ela é um veículo para que a gente nos conduza nesse caminho. Mas ela não é o caminho. Por quê? Por que eu digo que ela não é o caminho? Porque a carreira, ela pode se desenvolver de diversas maneiras. Dentro de uma mesma profissão, por exemplo, a pessoa pode seguir caminhos distintos, caminhos diferenciados, conforme o quê? A própria formação dela, né? Quando a gente consegue ter um discernimento claro entre carreira e formação, nós vamos começando a utilizar a nossa formação de forma mais adequada dentro da nossa carreira. O que eu estou dizendo? Quer ver? Quando você consegue discernir essas coisas, o que acontece? Você vai procurar um emprego. Né? Quando a gente se candidata a um emprego, por exemplo, o que acontece? Você olha ali a formação básica necessária, não é? Escolaridade que é solicitada. Aí depois tem uma série de atributos que são também requeridos para a função. Às vezes se fala em trabalho em grupo, liderança, tomada de decisão, interrelacionamento pessoal e disponibilidade para viagens e outras coisas, desde coisas de natureza da própria expressão de personalidade até coisas de natureza prática da vida, né? Como eu falei, disponibilidade para viagens, por exemplo, e outras características, como que estão muito mais ligadas à formação do que ligadas à carreira, né? Então, aí a gente já começa a ver uma dimensão mais ampla entre conhecer claramente a nossa formação, que é o próprio autoconhecimento, né? E conhecer também o caminho, a carreira que a gente quer seguir, né? Então, o que acontece? Você, ao procurar essa clareza entre essas duas partes, eu recomendo, você pode fazer uma listinha, duas, né? Uma tabela. De um lado você põe a carreira que você quer seguir, quer dizer, quais são os empregos que você quer ter, quais são os tipos de trabalho, qual é o desenvolvimento que você quer ter em termos financeiros, aonde você quer chegar profissionalmente, isso tudo é carreira. Agora, a formação são os atributos que você tem para realizar essa carreira. Então, ao buscar esses atributos, quando você define a carreira, você vai ver se você tem esses atributos ou não. O ideal é que a gente junte uma coisa na outra, né? Agora, antes disso, eu quero falar uma outra coisa, que é o seguinte. A gente não deve ser escravo do nosso diploma. Eu vou explicar, né?
Tem pessoa que se forma numa determinada área, ele se vê na obrigação de seguir aquela carreira dentro daquela área, né? E parece assim bastante lógico para a maioria das pessoas. Até óbvio, ó, você fez direito, então seja um advogado, ou preste um concurso na área jurídica, enfim, siga a carreira jurídica, né? Só que examine assim com carinho, né? 17 anos de idade, a pessoa, a maioria, 17, 18, esteja 20, resolve então tomar essa decisão e faz um curso superior. E tem que ser uma decisão para o resto da vida. Será que faz sentido isso? Eu fico examinando se um jovem de 17, 18, 19 anos decide, chega para os pais e fala, não, eu vou me casar. Será que a reação vai ser tão positiva quanto a escolha de uma faculdade? Eu sei que é o sistema que a gente vive, não dá para mexer muito nisso, e também se a pessoa esperar para se formar com 30 anos de idade, é sujeito a perder o passo da própria carreira. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, principalmente a vocês que são jovens, que estão me assistindo, ou vocês que têm filhos ou conhecidos que estejam nessa faixa etária, deixe essas pessoas tranquilas. Se elas escolherem uma formação acadêmica, aquilo será útil para ela, mas pode ser que depois ela siga numa outra carreira. Entende? Porque a gente não pode ser escravo dessa condição. E eu falo isso com tranquilidade porque, olha só, fiz engenharia, pós em administração, me especializei em planejamento estratégico, negócios, avaliação de oportunidades, avaliações financeiras, econômicas, tudo isso, trabalhei com isso, gostava muito disso, ainda trabalho com isso quando dou consultoria de astrologia empresarial e outras consultorias também. Porém, eu estudei também, tive extensão em psicologia, em parapsicologia, estudei astrologia e num dado momento resolvi fazer essa transição. Não, agora eu vou ser um profissional de astrologia direcionando a minha carreira. Então, se eu entrasse numa crise, mas puxa vida, eu fiz faculdade de engenharia, né? Não, foi meu pai que me deu essa condição, graças a Deus tive um pai e uma mãe que tiveram condições de custear, né, até eu me formar na faculdade. Então, se a gente entra nesse processo, é sujeito a gente ficar preso, amarrado a algo que não é bom. Então, sintam-se livres, porque para algumas pessoas pode chegar um momento de uma mudança, de uma virada, de uma transição de carreira. Às vezes não é mudança radical, que nem a minha, vamos dizer assim, mas às vezes é uma mudança de ser empregado para abrir um negócio, de estar num ramo de negócio, mudar para outro ramo. Então existem essas transições, né? Olha, e aí nós temos que ter essa flexibilidade. A transição de carreira, a mudança de carreira, o primeiro passo para ela acontecer é você saber distinguir o que é a sua formação e o que é a sua carreira. E você ter clareza de seus objetivos naturalmente, né? Eu posso dar aqui alguns exemplos, né? Eu peguei uma anotação, né, de pessoas que seguiram carreiras diferentes da formação, né? Eu tenho uma pessoa aqui que ela se formou também na área de engenharia, né? Mas chegou no momento em que ela já não estava mais se sentindo satisfeita com a carreira profissional, né? Ela, assim, estava com seus 30 e poucos anos, né? E não se sentia mais satisfeito. Até ganhava bem, tal. E aí resolveu, então, que queria abrir um negócio, queria empreender, queria fazer alguma coisa diferente, numa outra área, diferente daquela área, né? Aí escolheu o quê? Abrir uma franquia ligada à alimentação, a coisas assim. E assim o fez e se sentiu bem, se sentiu feliz, foi lá, abriu a área essa outra área, foi estudar, né, como produzir, como fazer, que todas as franquias deu, e simplesmente mudou.
se dedicou àquilo lá, se sentiu bem com a mudança e, pelo que eu sei, até o presente momento está bem na vida. Então, o que acontece? O que essa pessoa fez? Primeiro, ela se permitiu mudar. Primeiro, ela entendeu o caminho que ela tinha que seguir. Ela viu qual era a carreira que ela tinha que seguir. Até aquele momento foi essa. E foi essa carreira inicial que permitiu que ela juntasse, por exemplo, recursos financeiros para fazer um investimento, no caso, aqui no negócio próprio. Né? Então, como é que resolveu a questão? Aqui, olhando astrologicamente, né, porque o nosso programa sempre fala de astrologia, a gente vê que ela tinha condições no mapa, indicações de carreira dupla. Existe a carreira dupla, a gente pode escolher uma carreira dupla. Uma outra pessoa, outro cliente meu, eu estou olhando aqui porque está anotado aqui no papel. Tá? Um outro cliente meu é uma advogada, estava antes dos 30 anos, né? Porque às vezes acontece esse movimento muito entre 28 e 30 anos, que é um ciclo de Saturno em que as pessoas se cobram um direcionamento mais decisivo em termos de vida. Nessa fase, as pessoas começam a pensar mais no longo prazo. Então, se elas não estão muito satisfeitas com a carreira, elas já vão querer fazer uma escolha diferente. Então, essa pessoa, advogada, e já não estava muito feliz com aquilo. Não estava feliz com a vida, nem com a roupa que tinha que usar para ir para o escritório de advocacia que ela trabalhava. Não se sentia bem com aquilo, enfim. Aí mudou para uma área ligada à psicologia, terapias, né? Mudou para uma área terapêutica. Né? Então foi estudar, foi se programar, foi obter uma formação, vamos dizer, adicional que ela precisava para poder lidar com isso. Então ela identificou dentro dela que ela queria lidar com pessoas, que ela queria auxiliar pessoas no seu desenvolvimento interior, pessoal e tal. O direito ela havia feito porque ela queria também trabalhar para auxiliar pessoas, né? Na busca da justiça, que seja por essas razões. Mas aí ela mudou, então, para essa outra área, né? Que obstáculo que ela enfrentou? É assim, primeiro de tudo, formação. Aí, tá vendo? Formação e carreira. Então, teve um tempo para se formar em nessas áreas aí, né? Na área da psicologia, né? E aí já ganhava algum valor regular como advogada, teve que abrir mão durante um período para reiniciar essa nova carreira até chegar nos níveis de remuneração. Então, o que é importante fazer? Uma equação, um planejamento para fazer essa transição. É óbvio que com o auxílio da astrologia, a pessoa pode fazer essa programação com mais tranquilidade, né? E durante essa fase de transição, passou por algumas dificuldades, teve que vencer, mas estava se sentindo bem, porque estava sabendo que estava indo numa direção que era uma direção melhor, uma direção correta, né? Então, agora sim, né? Você pode estar pensando, eu até já falei isso aqui, né? A pessoa diz assim, né? Minha família investiu muito dinheiro na minha formação, né? Assim, isso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu tenho um método 4S, né? Que é uma metodologia para realização pessoal e profissional, e ali a gente trabalha muito essa influência da família, trabalha muito a liberação dessa influência, ou a administração dessa influência. Né? Porque é óbvio que se seu pai, sua mãe, sua família investiu na sua formação, eles querem que você seja feliz, que você seja realizado. Não importa se vai ser seguindo a formação que fez ou não. Agora, se a coisa é um pouco mais grave, aí o que eu posso dizer é o seguinte, existe uma maneira de trabalhar internamente a reprogramação mental para que a gente possa lidar com essas condições de uma forma melhor, de uma forma construtiva. Nós não vamos ser penalizados porque, de repente, não estamos seguindo aquilo que a família nos
entre aspas, determinou, né? A gente tem que saber lidar com isso. E esse método 4S, que é o ensino na jornada de realização profissional, ele permite que as pessoas façam essa transição de uma forma tranquila. Então, mais uma vez, você chegou agora também, se inscreve aí na Semana de Realização Profissional, 100% online, 100% gratuito. Vai acontecer do dia 24 ao dia 28 agora de abril. Faz a sua inscrição, clica aqui embaixo que você vai gostar. Imagino que você vai gostar. E é o seguinte também, né? Se você está gostando desse programa, dá o seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilhe com pessoas que você vê que estão precisando desse tipo de assunto ser melhor tratado na vida delas. Então compartilhe, isso é muito importante para mim, para o meu canal, para que a gente continue aqui trazendo informações legais para você, te auxiliando, né, no seu desenvolvimento de carreira, no seu desenvolvimento pessoal. Uma outra pergunta que estão me fazendo, né, e eu estou respondendo, estou fazendo um programa assim mais dinâmico, mais de interação, né? Então é preciso fazer outra formação para mudar de carreira? Olha, o que acontece, né? Num exemplo que eu dei, foi preciso fazer uma outra formação, né? Agora, existem atividades e funções profissionais que não há necessidade de uma outra formação acadêmica, com os atributos de formação interna, de família e de desenvolvimento de vida e de cultura e de tudo, às vezes já são suficientes para que a pessoa faça a transição de carreira. Então, cada caso é um caso. O importante é a pessoa saber que carreira é uma coluna, formação é outra coluna. E aí, a carreira a gente tem que planejar. E a formação tem que se afinar a esse planejamento. Uma coisa acaba sendo ligada na outra, né? São coisas distintas, mas uma vai determinar a outra, né? Então é importante fazer isso, né? Muito bem. Onde é que você vê que as pessoas mais erram na hora de fazer uma transição de carreira? Olha, primeiro é o seguinte, a pessoa acha, bom, agora igual esse exemplo que eu dei da advogada virou psicóloga, né? Então deixa para trás tudo que aprendeu do direito, não é assim. A sua diferença será você não deixar para trás tudo que você já fez. Ao contrário, você não fragmentar o seu conhecimento. Ao contrário, agregar, ver pela experiência vivida o que pode lhe ser útil nesse novo momento de carreira, né? A outra coisa é a gente não chegar no limite. Como assim? A pessoa já não aguenta mais aquela carreira, aquele trabalho, aí ela vai deixando para depois, por diversas razões, aí chega um ponto que não aguenta mais, e aí a decisão e a transição muito provavelmente será precipitada, não será uma coisa planejada, organizada. Então, nos primeiros sinais de que não está caminhando mais, que essa carreira já não é aquela que você quer, já comece um novo planejamento para fazer a transição, né? Então, agora, é sempre bom a gente dar uma olhada, uma estudada, uma experimentada, né? Então, sabedoria vem de sabor, né? Saborear. Também a palavra tem a mesma origem. Então, ter uma experiência assim, de procurar ver pessoas que estão nessa nova carreira, por exemplo, né? Como é que elas fizeram, como é que elas estão se sentindo, como é que se ganha dinheiro com essa carreira, sabe? Olhar a coisa, porque assim, o que não dá é para a pessoa ficar, eu preciso me livrar disso aqui. Porque uma coisa na transição de carreira é, vamos dizer assim, se libertar daquilo que está te atrapalhando. A outra coisa é os benefícios desse novo momento, tá? Então, para fazer mesmo a transição de carreira bem feita, você tem que fazer um exame, um planejamento. Eu sempre recomendo o uso da astrologia, porque a astrologia é uma ferramenta muito poderosa.
né? E no meu programa Jornada de Realização Profissional, onde eu trago o método 4S, ele traz a possibilidade de você fazer toda essa transição de carreira de uma maneira organizada, né? Então você precisa saber, conhecer o que é a sua formação, suas qualidades, suas habilidades, suas competências pessoais, além das competências de formação. Precisa verificar o que nessa nova carreira precisa de habilidades, de competências, de características e de formação. Estudar como é que você vai fazer a transição do ponto de vista das finanças, para que você tenha um movimento equilibrado, porque se houver problema financeiro na transição, fica sujeito a um desequilíbrio, então a gente tem que fazer tudo com as etapas planejadas, tudo bem organizado. Por isso que eu chamei o método de 4S, porque nele você tem saber, sentir, situar e solucionar, exatamente para dar um direcionamento na sua vida profissional, né? Então, eu estou querendo trazer aqui uma reflexão para vocês, né? Que é exatamente isso, né? Se você não se planeja, se você não tem uma meta, examine, puxa vida, onde é que eu quero chegar? Se eu não tenho onde eu quero chegar, não adianta eu ter a melhor formação do mundo, eu ter as melhores condições, se eu não sei onde eu vou chegar. Né? Quando a gente era criança, perguntavam para nós, o que você quer ser quando crescer? Né? E agora eu pergunto para vocês, aonde você quer chegar com a sua vida profissional? Faça essa reflexão. Então, grato pela presença de vocês, assistindo esse canal. Se estão gostando, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilhe para que mais pessoas possam também usufruir dos benefícios desse programa Astrologia e Carreira.